Olá, investidores, sejam bem-vindos ao nosso podcast Tijolo por Tijolo, nessa primeira edição de 2025. Eu sou Wellington Lourenço, aqui do time de Research, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Laércio Boaventura, que é diretor de investimento e sócio fundador da Vex Gestão. Laércio, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui com vocês aqui na Ágora e contar um pouquinho, né, da história da Vex, dos fundos, e feliz 2025 para todos nós, né? Bem lembrado, um feliz 2025 para todos que nos acompanham, e é um prazer para a gente receber vocês aqui. Para quem nos acompanha há mais tempo, vai se lembrar que na edição passada, na última de 2024, a gente ampliou a nossa cobertura e trouxe, inclusive, o VCJR, que vai ser o fundo que a gente vai comentar aqui hoje, né, o VEX Juros Real, para dentro da nossa cobertura. Trouxemos para a nossa carteira recomendada e, inclusive, hoje é a nossa preferência nos fundos de papel. E a gente vem falando isso nos últimos meses, né, em virtude da deterioração no cenário. O equilíbrio na nossa carteira tem sido cada vez mais... trazer aqui, né, uma equação entre papel e tijolo, aumentando as exposições de papel, e o VCJR, neste momento, tem uma participação dentro da nossa carteira. Bom, Lércio, sem mais delongas, queria começar a comentar aqui, conversar com você, primeiro falando um pouco do cenário, né? Acho que a gente sabe que o cenário está sendo bastante difícil para o investidor, principalmente o investidor pessoa física, para essa classe de fundos imobiliários, em virtude da correlação que se tem com taxa de juros. Queria ouvir de você um pouco aí como que vocês estão navegando nesses últimos meses, principalmente de outubro para cá, com essa mudança no cenário e como isso tem impactado aqui para vocês na tese. E se puder falar um pouquinho como é, né, como é a Vex e como é a tese aqui do VCJR. Legal. Começando, então, pela Vex, né? A Vex é uma empresa de investimentos, acabou sendo formada basicamente como uma assessoria financeira para estruturação. Então, nosso DNA é de estruturação, é um DNA muito mais de montar operações diferenciadas, montar operações que você não vê no mercado. Antes da gente ter o VCJR, obviamente, a gente montava as operações e acabava vendendo para outras assets e outros gestores. E depois do VCJR, a gente monta as operações para o próprio fundo, né? Então, se você pegar os sócios da Vex, é todo mundo com muita experiência no mercado financeiro. O Alexandre Audi, 30 anos de mercado, eu mais de 25 anos de mercado, o Múcio Matos veio do CS também, mais de 10 anos de mercado. Então, é todo mundo do mercado financeiro, de banco, muita passagem por banco de investimento e muita passagem pela parte de renda fixa e estruturação. Uhum. Então, esse é um pouco o nosso DNA da Vex. Quando você olha a tese do VCJR, lá atrás, em 2019, quando a gente se tornou gestor para o público geral, até então a gente tinha gestora, mas era fechada para investimentos proprietários, a gente foi procurado por uma casa para falar, olha, a gente tem aqui a necessidade de montar um produto que seja em IPCA. Lá em 2019, o pessoal via ali uma tendência de subida da inflação, uma queda na taxa de juros, e aí qual era a demanda? Vamos montar um fundo de crédito com operações que vocês fazem, Vex, né, operações estruturadas, e linkadas ao IPCA. Então, a gente montou a tese do VCJR, a gente fez o IPO do fundo, foram 600 milhões de captação, foi o maior IPO da história até então, depois disso ficou pequeno, né? Depois a gente dobrou o fundo para 1 bi 200, depois a gente fez uma outra oferta e o fundo então tem um patrimônio, aqui eu estou arredondando, tá perto de 1 bi e meio. Então, dentro do fundo, a gente sempre procurou fazer operações únicas, diferentes, indexadas ao IPCA e não operações compradas de mercado ou compradas pedaços de operações. A gente prefere ter, se não a totalidade, o controle dessas operações. Então, nada contra quem faz share picking e tudo mais de operação, mas a estratégia do fundo é essa. Então, olhando o cenário macro e linkando, né, a essa estratégia de ser IPCA, proteção patrimonial e tudo mais, o que a gente vem tentando falar já há algum tempo muitos investidores ficam preocupados, né, com o IPCA e falam, pô, mas eu vou entrar num fundo de inflação, a taxa de juros está subindo, é muito melhor ir para o CDI. E a gente tenta explicar que, primeiro, o fundo, como que funciona o fundo em IPCA? Ele paga IPCA atrasado de 2 meses. Então,
para o público geral, acaba sendo difícil de entender o que a gente imaginava lá atrás, quando a gente montou o fundo, que daria previsibilidade. Porque você fala, bom, se a inflação de 2 meses atrás veio alta, eu já sei que o dividendo desse mês vai ser bom. Mas acaba gerando um pouco de confusão, porque a nossa indústria acaba sendo muito indexada ao CDI. Uhum. Então, por mais que você não queira falar de CDI, é um fundo em inflação, você fala, está dando NTNB mais 3. O cara fala, pô, mas quanto que isso é em CDI? Sim. Então, o que a gente acaba tentando explicar nesse momento macro é a inflação disparou, a inflação continua alta. Se você pegar o núcleo de serviços, ele é um núcleo que continua muito pressionado e vai continuar pressionado. O nível de desemprego hoje, abaixo de 7, próximo a 7, ele é um nível de desemprego inflacionário, ele gera inflação, porque ele dá mais confiança na economia, as pessoas começam a girar mais os recursos, tem mais tranquilidade de que não vai perder o seu emprego. Então, você tem essa questão da inflação, você tem o dólar, que apesar de muita gente falar, o pobre não come dólar, tudo é indexado a dólar, né? Você pega todas as commodities, então você pega coisas da cesta básica. Café, açúcar, trigo, que é o pãozinho, é tudo dólar. Nossa malha é rodoviária. Petróleo, nossa malha é rodoviária, não ferroviária, o que é uma desgraça, né? E aí você tem petróleo em cima disso. Então, assim, a inflação continua alta, vai continuar alta. Ah, mas a taxa de juros, agora estão falando que vai bater 15 para segurar a inflação. Então, a inflação está alta hoje, aí você tem a taxa de juros subindo, a inflação vai começar a cair lá na frente. Então, você tem um gap aqui de pelo menos mais uns 6 meses para essa taxa de juros começar a ter algum efeito real na inflação. Se você pegar o índice de dispersão, né, que é aí um pouco mais técnico, mas tem um índice que mostra o quanto que essa inflação está esparramada na economia. Ele continua muito alto ainda. Uhum. Então, a inflação ainda está muito esparramada. Enquanto você não concentrar a inflação, você ainda vai estar subindo os juros, mas a inflação ainda vai estar alta. E lembrando, a gente tem um gap de 2 meses. Então, a hora que a inflação começar a cair, você ainda vai ter 2 meses para decidir se você quer sair ou não desse investimento. Bom, falando tudo isso, o que acontece? Os próximos 6 meses, a gente está vendo que é um fundo que vai continuar pagando bem, porque vai pegar essa onda de inflação. Então, vamos lá, a gente pagou no mês passado, dezembro, né, foi a inflação lá de outubro de 0,56. Agora, em janeiro, é a inflação de 0,39. Que também parece que caiu bastante, mas é bastante alta ainda, porque ela é no mês. Uhum. Quando você pega dezembro, para fechar o 4,90, que é o que o pessoal está falando que vai fechar o ano, tem mais 0,58. Janeiro, em geral, por causa da IPVA, matrícula, etc., é um mês que você já tem um carrego inflacionário, e fevereiro também. Então, se você somar aí, você já tem os próximos 6 meses com inflação alta, por motivos que ou já aconteceram ou já estão praticamente dados, que a taxa de juros não vai conseguir comer nesse momento. Então, se a taxa de juros começar a impactar e começar a mostrar uma tendência de queda da inflação, vai acontecer lá na frente. E vamos lembrar que os últimos 2 relatórios focos aqui vêm mostrando uma inflação para esse ano de 25 igual ou maior a de 24. Exatamente. Tudo bem, está no começo do ano e tal. Então, assim, você pega uma carteira que rende ali IPCA mais 10, ou em torno disso, um pouco menos. Se você falar que vai ter 5 de inflação e a taxa de juros vai chegar a 15, é CDI. Então, até chegar a 15, a gente está batendo o CDI. A gente tem mostrado nas nossas cartas, né, mês após mês, que a gente tem pago mais do que o CDI no mês a mês. Agora, olhando para frente, o que a gente vê? Né? A gente tem, o fundo já tem praticamente aí 4 anos de operação cheia, né? Porque o IPO terminou ali no começo de 2020, então fechou 24 agora. Então, tem muita operação que vai começar a vencer, vai começar a voltar. E as novas operações que a gente está fazendo com uma taxa pré acima da inflação alta. Então, o que isso quer dizer? A gente está fechando operações que é IPCA mais 11, com nomes muito bons, tipo MRV. É isso que eu ia lhe perguntar, porque se a gente pensar na contratação lá 4 anos atrás, talvez a gente está falando algo mais próximo de IPCA mais 7, algo Não, ao redor disso. O pessoal me critica muito, porque eu tenho uma operação com a Cirela, que é de IPCA mais 3,40, e o pessoal fala, pô, como é que o cara foi dar esse dinheiro de graça? Vamos lembrar que quando eu fiz essa operação, era B mais 2. Então, assim,
Era B+2 com a Cirela e com garantia real. Uhum. Agora, não dá para chegar na porta da Cirela e falar, olha, a taxa de juros subiu, né, devolve o dinheiro. Né? Se fosse o contrário, ele não teria essa mamata de chegar aqui, porque teria multa. Então, assim, agora a gente tem a oportunidade de fazer uma nova onda de novos investimentos a taxas mais altas. Para quando? Lá na frente, nós estamos falando daqui 2 anos. Pô, controlar a inflação, a taxa de juros começa a cair, você vai ter uma carteira com carrego bastante elevado. Né? E aí, a gente pode colocar nessa equação também como um benefício para vocês o cenário mais restritivo de crédito dos próprios bancos para o setor de construção. Né? A gente tem notado nos últimos meses esse comportamento, taxa dos créditos imobiliários, né, foram revisados praticamente por todos os bancos. Até a Caixa Econômica agora, né, subiu taxa de juros. Né? Exatamente. Então, pensando que o mercado está ficando mais restritivo olhando para os bancos, naturalmente vocês acabam entrando como alternativa para ser o funding para essa indústria, né? Eu acho que aí a gente tem olhado muito 2 fatores. Né? Primeiro, assim, por incrível que pareça, né, em todo lugar do mundo, quando a taxa de juros sobe, o mercado imobiliário dá aquela arrefecida rápida. Aqui no Brasil, a gente vê o mercado imobiliário ainda muito forte, mesmo com essa taxa de juros. Primeiro, porque você tem um déficit habitacional muito alto. Depois, linkado à questão do baixo índice de desemprego. Uhum. E tem um terceiro fator que as pessoas, em geral, não acabam vendo, que é a pirâmide demográfica do país. A gente não é mais aquela pirâmide com aquela base jovem, gigantesca. Né? A base ela já está, né, tem uma barriga. dando uma barrigada. E a barrigada é justamente na galera de 30 a mais, que é uma galera que passou por pandemia e quer comprar um apartamento mais confortável e muitas vezes não faz a conta a taxa de juros subiu. Faz a conta, cabe no meu bolso aquela PMT? Eu não quero correr o risco de ter uma segunda leva de pandemia e não ter onde morar ou morar num lugar desconfortável. E isso não é só São Paulo. A gente vê, por exemplo, foi visitar João Pessoa, alguns investidores lá, é um canteiro de obra. A gente foi para Recife, canteiro de obra. Você vai para o sul do país, canteiro de obra. Então, você está vendo muita ebulição ainda de imóveis, não só de altíssimo padrão, mas eu acho que você está vendo muito assim, Minha Casa Minha Vida Plus, e você está vendo o altíssimo padrão bastante forte. Quem está sofrendo mais é a classe média ali. Então, você não tem muito produto, porque o custo de terreno ficou alto, o custo de construção ficou alto, e a renda dessa galera não subiu. Taxa de juros aí pesa, porque não cabe no PMT. E aí você, olhando esses outros dois, né, ou muito baixo ou muito acima, você está vendo essa ebulição de construção. Então, você tem o mercado imobiliário bastante forte, bastante aquecido, restrição de crédito. Uhum. E aí, quando você tem restrição de crédito, você tem muito mais a restrição de crédito para a incorporadora que para a pessoa física. Porque o Bradesco aqui, por exemplo, vai preferir dar dinheiro para quem? Para a incorporadora, que faz o plano empresário de 18 meses, devolve e acabou? Ou pegar o financiamento da gente aqui, faz 30 anos, cartão de crédito, seguro, etc. Então, como a poupança também vem caindo, está privilegiando o financiamento da pessoa física. Isso abriu um buraco para os gestores fazerem operações para as incorporadoras. Né? Então, assim, você tem algumas restrições com relação à emissão de LCI, de CRI e tudo mais. Não tem mais reembolso. Então, você está tendo que se antecipar em algumas estruturas para poder financiar essa galera, mas está aparecendo muita oportunidade. E aí, com a taxa de juros mais alta, tem um outro efeito. O spread de crédito ele também tem subido, porque aquela onda, né, num primeiro momento de fazer CDI mais zero, abaixo de CDI, a gente vê que isso deu uma secada já, que foi aquele primeiro movimento. E agora a gente vê que essas incorporadoras, a hora que elas vão buscar recursos, antes você falasse, CDI mais 1, mas a taxa de juros era 3, o cara fala, você vai me cobrar 1/3 do CDI, 130 do CDI. Agora o CDI 15, você fala que é CDI mais 2, percentualmente ao CDI, é uma conta meio maluca, né? Uhum. Assim, mas psicologicamente, nas negociações, a gente vê que o spread sobe. Primeiro, porque tem esse descolamento da taxa base, e segundo, pela restrição mesmo. Né? Se você está mais restrito, o seu dinheiro é mais caro também. Né? E você acha que tem alguma relação
com o ciclo imobiliário, também pensando nessa restrição? Porque eu lembro que o final do ano passado e ainda nesse começo de ano, a gente ainda tem muita entrega vindo do residencial, principalmente de média e alta renda. Você acha que tem um pouco disso também, do porquê que os bancos estão priorizando mais a pessoa física a projetos? Eu acho que duas coisas, né? De um lado, a cidade de São Paulo ficou para o lado que contrapõe o seu ponto, né? Então, primeiro, pensando do lado contrário, que ainda tem muita coisa para acontecer, a cidade de São Paulo ficou sem aprovar projeto por bastante tempo pela troca do plano urbano aqui da cidade. Uhum. Então, a hora que você teve isso, você teve um represamento de projetos ali na prefeitura. Agora, esses projetos estão saindo do papel, então você deve ter uma nova fase de novos lançamentos. Por outro lado, o que a gente está vendo você teve essa velocidade de venda muito rápida no meio da pandemia e no começo pós-pandemia, então estamos falando aqui de 22, 23, teve aquele boom, né, de venda, você lançava com stand virtual e vendia tudo em questão de horas, né? Você já não está vendo mais essa velocidade tão alta, mas você não está vendo o negócio parar, você não está vendo engasgar, não vender. Agora, os bancos também estão olhando e estão sendo mais seletivos nos projetos. Então, na hora que você fala, de um lado vai ter um monte de lançamento novo, mas, será que eu quero financiar todos esses lançamentos que estão vindo? Não. E aí você tem... O que a gente tem se beneficiado, muitas vezes, é olhar, em conjunto com os bancos, projetos muito bons, e aí fazer aquele complemento do plano empresário. Tá. Hoje a gente não tem mais nenhuma operação subordinada no nosso fundo, mas a gente já teve no passado nesse modelo e funciona muito bem, porque o empresário já colocou o equity, o banco coloca 80% do custo de obra e ainda, se você olhar, está sobrando 50% do VGV. Se você financiar ainda mais 20%, que é o que falta para terminar a obra, você ainda tem uma gordura praticamente de 2-1 desse excesso, considerando ainda que o cara que pôs o equity lá no começo, ele só tira o dinheiro dele depois que o banco for pago e que a gente for pago. Então, é uma operação que, para os bons projetos que a gente seleciona, etc., funciona super bem e deve começar a aparecer de novo. Muitas vezes, o banco não financia tal projeto, mas também a gente não quer financiar o mesmo projeto. A gente acaba sendo competindo. Então, o nosso dinheiro, ele complementa o banco, mas muitas vezes não complementa 100%, né? Porque a gente seleciona esses projetos muito mais, de maneira mais restritiva até, do que muito banco, né? Já que você falou em bons projetos, vou pedir para você falar um pouco sobre os projetos que hoje vocês têm no portfólio, porque, na nossa opinião, o que chama atenção é que tem alguns nomes bastante emblemáticos dentro do portfólio. A gente, inclusive, teve uma oportunidade no passado de visitar um ativo que é garantia de operação de vocês. Talvez, para quem acompanha os relatórios, vai se lembrar que a gente fez um relatório na Trena visitando o Fasano, né, que é um ativo que vocês têm em garantia. Queria que você falasse então um pouco sobre essas operações que vocês têm hoje no portfólio e dando luz para esses nomes, porque de fato tem alguns nomes aí que chamam bastante atenção. Não, legal. E você vai ver agora, eu contando também, uma coisa que me perguntam bastante. Mas é um fundo super high yield. Ele nasceu high yield porque tinha risco de projeto. Não porque os projetos eram ruins ou porque a gente tinha muita operação subordinada. E hoje, a maior parte desses projetos já está pronto, construído, operacional. Então, você teve uma diminuição de risco, né, nas operações muito grande. Então, um dos maiores riscos que a gente tem no portfólio é uma concentração alta, né, uma concentração ali de 10% do fundo. E, de novo, como a gente é estruturador e gosta de comprar as operações, controlar as garantias, o cheque tem que ser alto. E a gente não está muito preocupado com essas concentrações, dado os ativos que a gente tem. Então, a maior concentração que a gente tem é no Fasano. É aqui o prédio do Fasano, no Itaim, aqui na Pedroso. Então, a gente, lá atrás, financiou, ainda no momento de obra, no momento que ele estava sendo adquirido por um outro investidor. Hoje, o Fasano está 100% construído, está operacional e está pagando a PMT já do CRI. Então, já passou a fase de carência, já está na fase de amortização e ele já está, com a operação, pagando o dia a dia. Então, é uma operação que a gente vê caindo o saldo devedor e eu continuo dono do prédio. Lá atrás, se você pegasse a avaliação desse prédio, você pegava lá, esse esqueleto vale quanto? Hoje tem um prédio no meio do Itaim, que é um ativo único,
inteirinho em garantia para a gente, né? Então, a gente tem um LTV aí super baixo, né? Aliás, a briga é ao contrário, que aqui libera a garantia e não a gente faça mais. Aí, o segundo empreendimento que a gente tem uma concentração grande, e aí é um composto de operações que a gente, inclusive, está reestruturando, que é da JFL. Então, são ativos também que nasceram como projeto. Então, era o projeto residencial ali da Rebouças, era o projeto residencial ali no final da Alexandre Dumas, projeto residencial da JK, que a gente financiou a conta de CEPAC para eles poderem subir o residencial ali. Então, e tinha outros percentuais de projetos que a gente foi complementando. O JK ainda não destravou, né? É um projeto muito complexo, é dentro ali do shopping JK, que você tem Santander, Iguatemi, Walter Torre, agora a Brookfield comprou a Torre B. Então, assim, você tem ali muitos players e toda hora muda alguma coisa. Uhum. Então, é um projeto que era para ter começado a construção, não começou. A gente resolveu fazer o quê com eles? Pegar o prédio, reestruturar todas as garantias dos CRIs. Então, ao invés de eu ficar com o CEPAC e ficar com o JK, que ainda não andou, eu estou mudando para ficar com o prédio da Rebouças, que está pronto, 100% operacional, ficar com o prédio da Alexandre Dumas, que está pronto, 100% operacional. E até uma curiosidade, né? Ele ficou pronto e foi 100% alugado para o pessoal do Circo de Soleil, que saiu aí no final do ano e agora estão alugando no varejo, né? Uhum. Então, assim, a gente vai ficar com 2 CRIs, com 2 ativos prontos, mais 2 terrenos que complementam um LTV de 70%. Então, a gente vai ter um LTV de 70% com 2 ativos operacionais e cujo fluxo de aluguéis dos próprios ativos vão pagando a PMT ao longo do tempo. Então, a gente vai, inclusive, como era projeto, a gente também tem essa característica. Quando está em projeto, a gente faz a operação mais curta, que é, se der algum problema, a gente poder step in e resolver o problema. Mas, na hora que está operacional, a gente gosta de alongar, porque a gente conhece o projeto, conhece todo o fluxo. Então, a gente vai alongar e isso vai ajudar a melhorar, inclusive, a duration do fundo numa taxa boa. Hoje a duration está rodando próximo a 3,5, é isso? É um pouco menos, né? Está em 2,60 mais ou menos. E deve ir para uns 3,5 aí com as mudanças que a gente está fazendo. Tá bom. Aí a gente tem também a cidade de Matarazzo, que é outro ativo importante do fundo. A gente foi o primeiro cheque na cidade de Matarazzo na fase 2. Então, cidade de Matarazzo, o que é? Cidade de Matarazzo é aquele empreendimento enorme ali na Paulista, que pegou o hospital e a maternidade Matarazzo, que estava ali abandonada há anos, e foi feito o Hotel Rosewood, foi feita uma torre comercial, e aí depois tinha o complexo da frente, que é a fase 2, que é o que a gente financiou, que é o shopping, o mall. A fase 1, a gente foi lá visitar, conheceu o projeto, eles chamaram a gente para financiar, mas assim, tinha muito risco de construção, de fundação, risco com o patrimônio histórico, porque ali tinha muita área tombada. E o dia que a gente foi visitar a obra, estava lá, até acho que saiu no Valor ou na Folha, a foto de uma capela centenária, equilibrada, um monte de estaca, porque eles tinham que cavar o estacionamento embaixo, e ela estava protegida com uma cinta gigante de aço segurando para ela não... Olhamos para aquilo e falamos, meu, se derrubarem essa capela, primeiro que parou o projeto, não tem nem o que, não vamos receber nada. E segundo, imagina o azar se derrubar a porcaria né, ali da obra, quebrar a capela centenária lá. Então a gente falou, meu, não dá. Aí eles acabaram fazendo um outro ajuste, acho que foi muito mais equity, debêntures conversíveis, não teve nenhum CRI, subiu o prédio, foi super bem. O Rosewood lotação de 100%, é impressionante. Tarifa lá em cima, e 100% lotado. Venderam os apartamentos lá, o Residência também, falavam que iam vender a R$30 mil, a gente falava, estamos falando de pandemia, né? Era outro patamar de preço. Venderam, sei lá, 50, 60 mil reais e continuam vendendo, você fala, negócio maluco. A torre comercial está 100% ocupada. E aí eles chamaram a gente e falaram, vocês conhecem o projeto, vocês sabem como que o negócio funciona, vocês não querem financiar o mall? Então a gente deu o primeiro cheque, foi olhando passo a passo o crescimento do mall. O mall tem marcas também famosas e que não estavam no Brasil, então Soho House, Farfetch, o Bradesco fechou toda a parte cultural, então tem o
o Teatro do Bradesco, tem a parte de exposições, já teve a primeira exposição lá, que foi um super sucesso. A gente estava até comentando antes, né, que eu tive lá. Então, assim, você hoje tem o quê? Você tem 380 milhões de dívida nesse projeto, nós temos 140 de participação, a gente tem alguns vetos que dá também segurança nesse controle da garantia. Está sendo feita uma nova tranche de dívida, mas aí não é sênior, é acima da gente, para um projeto que hoje está avaliado em 1.200 mais ou menos. Então, você tem a parte ali cultural já funcionando, que o Bradesco paga o aluguel e os royalties, etc. Você tem o estacionamento, que já está funcionando, está pagando, o Soho House já está pagando, as lojas agora começam a ficar prontas, e você tem toda uma parte de restaurantes, essa tranche adicional é para os restaurantes, que vão pagar aluguel. Todos esses recebíveis, de tudo, tem lá, na pracinha, uma barraquinha vendendo sorvete. Todos os recebíveis passam por uma conta, que é garantia da nossa operação, além da alienação fiduciária de todo o empreendimento que agora está pronto. Então, assim, a gente diminuiu muito o risco e a gente tem uma garantia excelente. Então, assim, a gente tem algumas operações icônicas dentro do fundo. Né? Com certeza. E já que você falou de risco, né, queria entender um pouco como que vocês revisam aqui, pensam na estruturação e como que acompanham, né, o dia a dia ali dessas operações para, eventualmente, né, tentar minimizar o risco e contar um pouco de como que é esse dia a dia de análise, porque assim, a gente sabe que esse mercado é um mercado de gestão, de conhecer a operação, de saber como funciona a operação e aí, quais são as pessoas, as cabeças que estão tocando nessa operação. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre, né, como vocês lidam com os riscos das operações e como é o processo de estruturação. Não, legal. Bom, primeiro, como é que é toda a nossa análise? Né? Chega um projeto, e pode chegar através de um banco, a gente não tem problema de comprar um projeto oferecido de algum banco. A nossa grande restrição a gente quer ter o controle da garantia. A gente não, e o que é o controle da garantia? Só um parênteses, né? Acho que não sei se todo mundo conhece, mas é não correr aquele risco de você ter que chamar uma assembleia e não conseguir ter as pessoas na mesa para negociar e resolver um problema, ou ter que dar um waiver, que é natural. Então, por exemplo, teve CRAs de mercado agora que acabaram entrando em default e o cara teve que pedir uma RJ porque um banco de varejo vendeu um CRA 200 milhões de reais para 200 CPFs, aliás, 200 mil CPFs, picou na base dele. E aí, tinha um quórum de 90%, o cara quebrou um covenant financeiro que era besteira. O banco deu waiver na parte dele, os investidores todos falaram, beleza, paga um FII aqui e segue o jogo. E não conseguiram chamar uma assembleia, porque, como é que você vai juntar... 200 mil. Não, esquece, entendeu? Então, para não ter esse tipo de risco e cair num problema, a gente gosta de ter 50 mais 1, ou algum veto, ou algum voto de Minerva nas nossas operações. Então, quando a gente recebe a proposta, primeiro a gente já pergunta isso. Bom, você está distribuindo, eu consigo ter o controle ou não consigo ter controle? Qual é o core? Antes até mesmo a gente começar a analisar. Aí a gente analisa o crédito de quem está construindo, do sponsor, e olha muito para a garantia. Né? O nosso grande foco é: deu tudo errado, a garantia é líquida, eu consigo efetivamente vender e recuperar o dinheiro com aquela garantia? Então, muitas vezes, a gente fez operações com construtoras ou empresas que não eram AAA, mas o projeto era muito bom, e a gente se certificou de que a gente tinha seguro que garantia o cumprimento integral da construção, seguro de pagamento, muitas vezes. Tinha pagamento no meio da obra, e a gente tinha medo que o fluxo de caixa não viesse. Tem um seguro ali, é tipo uma fiança bancária que você chama e o cara tem que te pagar. Então, a gente estrutura as operações, a gente amarra as operações muito mais no projeto do que no corporativo. A gente não faz muito crédito corporativo. Já fez, tem uma outra operação dentro do fundo, mas não é o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de olhar o projeto, analisar o projeto do ponto de vista comercial. Então, por exemplo, tem um galpão, você vai financiar esse galpão? Espera aí, mas se aquele locatário sair, serve para quê aquele galpão? Não, mas olha, o custo de reposição... Mas às vezes você fala, custo de reposição para construir um do lado... Só que, é um lugar que tem terreno à beça.
O cara não pagar aqui para construir ali, de repente faz sentido. Então, a gente também não gosta. Então, na nossa análise, a gente leva muito em consideração essa parte comercial. Meio da pandemia, os bancos também ficaram muito preocupados. Tinha muita construtora enforcada com muito estoque. Você olhava e via assim, estoque a 50% do valor da última venda no Itaim. Beleza, né? Com LTV de 50% no Itaim, a gente tomou tudo que tinha, porque se desse errado, eu ia queimar apartamento por 50%, alguém ia ver. Aquela tese de que todos nós estaríamos no campo, fazendo esse podcast no meio de uma fazenda bonita, a gente sabia que, né, infelizmente, não ia rolar. Né? Mas, dito isso, o que acontece? Como a gente fez muito projeto no passado, a gente continua analisando o projeto para frente, a gente visita muito as obras e a gente coloca muito trigger não financeiro nas nossas operações. Então, tem muito trigger assim, tem que estar com o físico em tal lugar para eu desfazer a próxima tranche, tem que estar com o físico em tal lugar, senão tem um vencimento antecipado, que é para forçar o empreendedor a ficar prestando contas para a gente mensalmente. Então, os nossos controles internos, muitas vezes, eles independem daqueles relatórios que vêm das seguradoras. A gente tenta se antecipar aos números que chegam via seguradora, então a gente está muito próximo de todos os empreendedores e visita a obra consistentemente. Então, o Sérgio, que é o meu braço direito no imobiliário, o Múcio, que é o nosso diretor de crédito, ele também visita a obra, o Alexandre Audi, que é o presidente, visita a obra, e tem a parte de monitoramento, que tem lá o Renato, o Fabrício, o Júlio, a Ana, mas, assim, os sócios visitam obra, os sócios conversam com o engenheiro de obra. Então, a gente estava ali na Alexandre Dumas, nesse empreendimento gigantesco. A gente viu, por exemplo, que teve uma questão que a água começou a invadir o subsolo. Junto com o pessoal o Carrefour era o principal interessado. A gente estava junto com o pessoal do Carrefour, entendendo o que estava acontecendo, acompanhando, vendo. Então, assim, a gente faz um acompanhamento muito de perto, principalmente nessa parte de projetos. Aí, depois, quando a gente tem uma carteira de recebíveis, que é ou de venda de apartamentos, ou de venda de terreno, ou de venda de laje, ou mesmo esses que tem de aluguel, né? Aí a gente acompanha esse fluxo e tem alguns triggers também, aí já mais financeiros, né? Que se baixar o volume de pagamento em conta daqueles recebíveis, a gente começa a ter alguns triggers amarelos e vermelhos para ir acelerando, pedindo reforço de garantia, de repente põe uma inclusão de uma outra garantia temporária. Então, a gente já teve casos em que o cara teve que colocar um terreno, uma fazenda, na verdade, gigantesca lá, porque ele falou, mas aí eu não vou desmembrar, tal. Dá, depois a gente libera. Só que aí, dá mais trabalho você liberar e alienar de novo. Está alienado até hoje. A dívida era de 40, hoje deve estar uns 15, e eu tenho a fazenda que vale 80, que está lá parada, entendeu? Então, a TV é amassadíssima. Então a gente faz esse trabalho, mas isso como a gente estrutura, a gente coloca esses triggers bastante apertados para ir acompanhando no mês a mês e para o empresário sentar na mesa com a gente no mês a mês e contar. Isso causa também um outro efeito. Se você olhar as nossas operações, você conhece, a gente tem um monte de assembleia todo mês. Porque, às vezes, é uma assembleia besta lá. O cara... a esquadria não foi entregue. Aí o cara vai, mostra, explica. Olha, o fornecedor está aqui, não é que a gente está atrasado na obra. Né? Aí você fala, beleza, a gente dá o waiver. Mas, assim, aí você fala, mas tem tanto waiver, está tendo problema? Não, é que a gente coloca as coisas tão restritivas para o cara ficar prestando contas o tempo todo, que aí, se a gente não der o waiver, você também não quer matar a operação na metade se você está vendo que a operação está andando. Entendeu? Entendi. E aí, a gente falou bastante aqui sobre o mercado residencial. Né? Eu sei que hoje, olhando setorialmente dentro do portfólio... É o maior segmento. É o maior segmento. E quando a gente olha para o cenário, Lércio, a gente vê algumas semelhanças hoje com que o momento que o Brasil passou em 15 e 16, vide as circunstâncias macro, mas a gente tem uma mudança importante na regra aqui dos financiamentos, principalmente, que foi a mudança dos distratos dos cancelamentos de financiamento.
Como que vocês estão enxergando isso neste momento, pensando para eventual efeito nas operações que vocês têm como garantia? Você acha que isso pode em algum grau? Eu sei que o macro tem sido muito mais pesado para os fundos imobiliários em geral, mas você acha que isso tem ajuda a explicar em algum grau algumas Ajuda. quedas recentes? Assim, a parte do distrato, quando você teve aquela mudança, porque até então, o que acontecia, né? Era muito fácil você comprar opção de apartamento, né? Que a gente brincava, né? Chega lá no stand, dá 10% de entrada, fala, tô comprando apartamento aqui na largada, eu sei que daqui 2 anos ficar pronto, vai valer mais. E estava batendo, inclusive, CDI naquele momento. Só que, se no meio do caminho o CDI explodiu, você perdeu a fonte de renda, tal, você ia lá destratável, a construtora era obrigada a te repagar. Então, isso aí virou assim, um grande problema. A hora que isso mudou, você teve, obviamente, um boom no residencial, e isso ajudou bastante você ter, obviamente, mais segurança em financiar esse pessoal, porque você sabia que, no limite, ele tem que devolver 50% do que ele recebeu, e ele não é obrigado a devolver na hora, ele tem que mostra lá, devolve no fluxo, etc. Então, isso ajudou bastante a gente a ter segurança em fazer os projetos. Hoje, o que acontece? Hoje a gente tem, nos nossos projetos, a gente tem muito residencial, a gente tem residencial para aluguel, e a gente tem uma parcela que é esse residencial para venda, que obviamente vai gerar ou um repasse de banco e aí quita na hora, ou uma carteira futura de recebíveis. Uhum. Então, assim, a gente vê, muitas vezes, a queda do fundo imobiliário, as pessoas olhando e olhando e falando, mas vai ter uma crise no residencial. Só que aí não é muito a carteira do que a gente tem dentro do fundo. A gente também tem uma diversificação grande, né? A gente gosta muito de energia, até mudar a regra que energia solar passou a poder fazer a debênture de infra, a gente fez ali vários CRIs de infra dentro do fundo, e todos estão operacionais, então também eram projetos, hoje são operacionais. 2 deles, por exemplo, são operacionais e têm contratos de longo prazo com a Brookfield e com a Vivo. O outro é GD, né, que é espalhado uma carteira gigante de pequenos consumidores. A gente tem também uma parte que é strip mall, que é lá no Nordeste, que está indo bem, então são recebíveis de varejo. Uhum. A gente tem o hotel, a gente tem a parte do mall lá do Matarazzo. A gente acabou não conseguindo olhar e se aproveitar de um momento de galpão logístico, porque na pandemia teve aquele boom, né, o que apareceu assim de financiamento interessante para a gente não era last mile, e a gente gosta do last mile. Uhum. E o last mile, no final, acabou ou tendo equity ou tendo financiamentos mais baratos do que o nosso dinheiro. Quando você pega shopping, tirando ali o Matarazzo, que era um projeto muito específico, você viu no começo do ano passado o pessoal levantar muito dinheiro para equity, né? Os fundos de shopping, eles conseguiram fazer ofertas enormes. Então, o chopeiro lá não estava a fim de tomar dívida, né? Assim, tinha o dinheiro do equity, achava o dinheiro caro e resolveu a vida dele. Então, por isso que a gente acabou ficando muito no residencial. Mas, dada a nossa carteira do residencial, que é a sua pergunta, eu acho que essas mudanças não vão afetar a qualidade de crédito que a gente tem hoje dentro do fundo. E aí, obviamente, para frente, a gente está avaliando e analisando projeto a projeto, carteira a carteira, o que vem, impactos para manter o que a gente tinha no passado em termos de risco e retorno. Né? E no portfólio, de fato, bastante pulverizado. E olhando para o passivo hoje, como que está dividido esse passivo? E vocês têm uma parcela importante de investidor institucional? Eu pergunto isso, né? A gente tem conversado constantemente, inclusive com fundos de pensão, e a gente tem ouvido aquela história que é quem vem antes, né? Do ovo da galinha, porque acho que eles precisam estar na indústria, a indústria precisa crescer, ter mais liquidez para que eles possam entrar, vai ter liquidez antes, ou precisa que eles entrem para ter mais liquidez. Então, como que está essa distribuição do passivo de vocês? Nosso passivo ainda é bastante varejo. A gente fez todas as nossas distribuições
no concorrente aqui da casa. Então, a nossa base, lá a base era... Quando o IPO foi 70% público-private e 30% público, seria o Prime aqui do Bradesco. Aí o que acabou acontecendo foi, a gente, no follow-on, inverteu. Então, hoje você tem mais ou menos antes de pulverizar, eu vou explicar a pulverização, mas antes de pulverizar, a metade private e metade o varejo high net worth aí, né? Uhum. O que a gente fez foi essa nossa base de varejo, ela é uma base muito buy and hold, principalmente o private. Então você tinha 13 mil cotistas para um fundo de 1,5 bi que tradeava R$500 mil por dia. Então isso impossibilitava qualquer institucional de entrar, né? Os FOFs olhavam e falavam, pô, achei ótimo o seu fundo, mas R$500 mil por dia, como é que eu entro e como é que eu saio? Uhum. Sem bater a cota. E aí o que a gente fez? A gente fez um trabalho em 1 ano e meio, 2 anos, de vir conversar com vocês, com outras casas, entramos em várias carteiras recomendadas. Hoje a gente está em 7 carteiras recomendadas em várias casas do mercado. A gente está também naquelas carteiras automatizadas que alguns autônomos acabam montando. E, com isso, o que acabou acontecendo? A gente está com 35 mil cotistas e estava girando ali 2 milhões, 2 milhões e meio. Agora, com essa volta toda, até subiu, né? Bastante o volume. Com isso, a gente trouxe alguns institucionais, mas eles ainda não são relevantes na nossa base. A nossa base ainda é muito varejo. A gente está vendo agora, dado a depressão nas cotas de fundo imobiliário, muito institucional conversando com a gente para fazer posições maiores, mesmo sabendo que a saída é mais lenta, porque você tem essa diferença, né, que eu costumo falar de preço e valor, né? O preço está muito barato para o que você está levando de valor na sua carteira. Então, os institucionais agora começaram a entrar. Agora, fundo de pensão tem uma série de restrições com liquidez que acaba sendo... É o que você falou, é o ovo e a galinha. Você falar para eles, pô, então vamos fazer um follow-on ancorado por vocês. Pô, mas... E depois se eu precisar sair? Então vamos fazer um follow-on pequeno. Mas aí não vale a pena porque o volume é baixo. Então, assim, ainda, pelo menos nos nossos fundos, a gente vê ainda uma dificuldade de entrada, mas eu acho que isso é meio geral da indústria, né? Eu acho que eles ainda não conseguem... Aquela coisa, eles não querem se comprometer também a colocar um cheque que fique lá pelo menos 5, 10 anos. Uhum. Não precisa ser travado, mas sem a obrigatoriedade de saída, né? Então, isso acaba segurando esse movimento, né? Porque você tem que crescer muito o fundo para dar o conforto para eles, né? Tá. E pensando aqui, você comentou, né, sobre estar presente em várias carteiras, esse acho que é o bônus de ter um ativo de qualidade, mas pensando em ônus, eventualmente, com um mercado que tem uma liquidez um pouco mais restrita, que é o mercado de fundo imobiliário, vocês sentem que isso pode ser, em algum momento, um peso para a tese a considerar, eventualmente, uma retirada de uma carteira recomendada? Digamos que hoje a gente está na carteira nossa preferência. Se a gente muda essa recomendação, sai da carteira recomendada. O quanto isso impacta? Vocês conseguem mensurar isso em termos de negociação? Assim, as recomendadas não causam tanto impacto, porque é uma saída, uma mudança um pouco mais devagar, né? Você muda, mas nem todos os seus clientes imediatamente vão acompanhar. Uhum. As automatizadas, a gente toma um pouco de cuidado e a gente fala com quem faz automatizada para segurar esses percentuais e não deixar... gostei muito do fundo, vou colocar 15% na minha carteira. Cara, não faz isso porque você vai puxar o preço agora lá para cima, vai inflar, e a hora que você quiser reduzir de 15 para 10 ou para 5, você vai achatar o preço. Então, a gente conversa bastante com essa galera da automatizada para que o percentual não fique excessivo e também a gente mantém eles assim com bastante updates quase que semanais, para, se for sair, até ver, tem algum bloco que vocês queiram fazer e a gente procurar alguém do private, ou a gente mesmo, se a gente não tiver restrito, poder comprar e segurar, porque isso, aliás, os sócios da Vectis têm um percentual relevante nesse fundo. Se somar
todos os sócios da Vex, a gente tem aí perto de 5% do fundo, que é bastante. E a gente, sempre que não está restrito e tem uma queda que a gente vê que não faz o menor sentido, a gente tenta comprar mais. Né? Aliás, é o buy and hold, né? Vai tirando do mercado. Mas a gente tem muita confiança no produto, mas a gente tem esse medo, sim. Não na recomendada, muito mais na automatizada. Porque automatizada, na hora que o cara aperta o botão, o robô começa a executar. Sim. E aí, se é um dia de baixa liquidez, ele força o preço para baixo de repente, e aí não dá nem tempo de você reagir, né? Não dá nem tempo de você falar com um institucional ou montar uma estratégia para não deixar ter essa queda no começo do pregão. Né? E você falou sobre a diferença de preço e valor, né? Na nossa conta, hoje, quando a gente pega o portfólio de vocês, a gente está estimando na casa de IPCA mais 10. Isso o preço de fechamento de ontem, próximo disso. Como trazer o investidor pessoa física que está pensando em se posicionar diante desse contexto que você abre o home broker, você vê NTNB mais 7,5, NTNB mais 8, IPCA mais 8, desculpa, e trazer aqui para o risco, mas como você disse, talvez um high yield por conta dessa exposição que vocês tinham em projeto. E até uma pergunta adicional. Hoje, quanto do portfólio ainda é projeto e quanto está já rodando a operação também? Então, do que a gente tinha de projeto para o que está rodando, eu diria assim, a gente tem no máximo 10% ainda em construção. Tá. A gente chegou a ter o inverso, né? 80% em produção. Então, hoje, você vê que teve um de-risk gigantesco aí nesse risco de projeto. O que muitas vezes a pessoa não faz conta, a NTNB está lá tradeando IPCA mais 8. Só que aí você pega 8, fazendo conta de padaria aqui, né? 8, aí soma 5 dá 13, você vai pagar 15% em cima do 13, não é em cima do 8. Então, a hora que você compara com uma carteira que está dando IPCA mais 10, se você falar de 5, isso é 15 líquido, né? Contra o 11. Então, assim, você tem uma diferença ainda muito grande de spread para a carteira. E aí, o que a gente tenta convencer os investidores você está entrando num papel, tudo bem, não é risco governo, mas você está entrando num papel que é um fundo que está diversificado, que está com risco já bem mais reduzido. A gente, inclusive, nesse mês, liquidou a alavancagem que tinha no fundo. A gente também tem agora, como eu disse, a nova safra de operações com uma taxa mais gorda. A inflação ainda vem alta. Isso vai se refletir em quê? Pelo menos nos próximos 4 meses, o patamar de dividendo é o mesmo de novembro, dezembro, ou seja, vai estar nessa casa de 0,90, 0,95, por aí. O fundo também tem reservas aí na casa de 60 centavos, que também a gente não tinha a política de guardar, fazer reserva. Então, quando a inflação veio negativa, a gente levou porrada, né, no mercado. Pô, como é que... Só que no mês antes eu tinha pago 1,80 de dividendo, porque a inflação veio quase 1% no mês. Mas eu acho que o nosso público, varejo, que é o maior, ele compra olhando renda, muitas vezes assim, apliquei X porque eu quero receber lá R$1.000, R$2.000 por mês, R$10.000 por mês, para pagar minhas contas. Então, para ele ter essa estabilidade ao longo do tempo é importante. Então, a gente vai continuar pagando o máximo possível, que é a nossa filosofia, de inflações passadas, mas a gente vai estar recompondo ali um colchãozinho de segurança para quando e se vier uma inflação muito baixa, também não ter que pagar 10 centavos e o cara não conseguir pagar as contas. Né? Então, assim, o que a gente tenta atrair investidor hoje é diversificação, uma carteira, na nossa opinião, de crédito bastante sólida, com inflações ainda, e como a gente já discutiu aqui, né, altas, o que vai dar um patamar de dividendos nesse primeiro semestre ainda bastante elevado, e tem esse spread alto em relação, inclusive, à NTNB. Aí você fala, pô, mas a valorização da cota... Bom, mas se você não levar em consideração a valorização da cota, você já está recebendo mais do que o CDI só no dividendo nesses próximos meses. Na nossa conta também na casa de 140, 145% de CDI. Então, quer dizer, você está recebendo... não valorizou a cota. Pô, agora, se valorizar a cota, então, ainda você tem o ganho de capital na cota, que é um investimento, que é um retorno bastante relevante. Né? A cota está sofrendo bastante.
na nossa opinião, meio sem motivo, esse pânico que deu de vamos sair de fundo imobiliário, ninguém consegue responder muito por quê, né, que o pessoal... Você acha que teve um pouco, dado que vocês são posição de juro real, um investidor que estava em fundo de papel, tentando procurar as poucas alternativas em CDI, você acha que tem um pouco disso? Eu acho que teve um pouco disso, mas acho que o maior, pelo menos, assim, o ano passado, a gente rodou 14 capitais no Brasil, visitando os investidores da base que a gente distribuiu o nosso fundo. E a gente fez muita reunião, não só com os gerentes e com os assessores, mas a gente fez reuniões também com grupos de investidores. E eu fiquei bastante impressionado como as pessoas olham o fundo imobiliário como é o mesmo saco, é o mesmo balaio de gato. Óbvio, estamos falando assim, muita gente entende papel, tijolo, e teve esse movimento do cara falar, pô, vou sair do IPCA e vou correr para o CDI. Então, assim, quando você vê casas que têm fundos, isso aqui é 100% CDI, isso aqui é 100% IPCA, você viu claramente essa migração de preço. Como a gente não tem o 100% CDI, a gente acabou não tendo o fato, né? A gente só observou no mercado. Mas a hora que você vê que a maioria do varejão acha que é tudo a mesma coisa, as pessoas ainda continuam achando o seguinte, pô, mas isso aqui é aluguel. Então, vou vender fundo imobiliário porque o aluguel não vai bater o CDI. Óbvio, não vai bater CDI, né? Porque se você estiver pagando um aluguel acima de 1% ao mês, alguma coisa está errada, né? É muito melhor você comprar do que você pagar. Agora, aluguel é 6%, 7%. Galpão, dá 9%. Shopping, pô, tem mês ótimo, dá 10%. Mas, na média, a gente está falando que esses fundos de tijolo rendem entre 8,5% e 10%. Não vão render muito menos e não vão render muito mais, a menos de um problema aqui ou de um fato extraordinário ali. Só que o de papel não, né? O de papel segue a taxa de juros. Então, a galera saindo ao mesmo tempo de tijolo e papel, a explicação maior é essa. É todo mundo olhando e falando, é fundo imobiliário, é aluguel, é melhor ir para a taxa de juros, e aí foi para a taxa de juros. A gente ficou surpreso também com o comportamento dos fundos de papel nessa reta final de... Principalmente, assim, eu não tenho, né? Mas eu fico imaginando os meus amigos e competidores aí nesse mercado de gestão que tem fundos de CDI, falando, pô, mas por que meu fundo de CDI está despencando? Exato. E aí, a conversa está excelente, Lércio. Acho que se eu pudesse, passaria o dia aqui batendo um papo, porque o tema está muito legal. Mas pensando aqui já para uma reta final da nossa conversa, qual que é o recado que fica para quem é cotista do fundo? Eu acho que já passou vários recados aqui, mas um recado final que fica para quem é cotista. E para esse investidor que nos ouviu esse 10, IPCA mais 10 e chamou a atenção, também qual que é o recado que fica? Se existe um recado dividido aqui para esses dois perfis? Não, acho que o recado é o mesmo, né? Porque para quem já tem o fundo, acho que não é hora de sair. Eu costumo até brincar, né? Falando, pô, se você tem um imóvel alugado, né? Acho que o exemplo mais claro é lá a padaria. O padeiro está te entregando aquele rendimento. Você quis a vida inteira aquele rendimento. Alguém bate na sua porta e fala, aquele seu imóvel está valendo menos hoje. Você não quer vender? Aí você fala, pô, fiquei com medo, está valendo menos, então eu vou vender. Eu não vejo essa reação das pessoas normalmente, né? Por que você está fazendo isso com o fundo imobiliário, né? Seu fundo imobiliário está pagando o que prometeu. Está pagando, inclusive, mais do que CDI. Está depreciado por uma questão macro e por um pânico que a gente mesmo não consegue entender de onde vem. Por que você vai entrar nessa onda e vai vender? Então, pelo que a gente comentou aqui, o fundo está diversificado, com menos risco do que no passado, vai pagar bons dividendos, principalmente no curtíssimo prazo, tem uma oportunidade ainda de recuperação da cota, então não é o momento de sair. Para você que não entrou, vale a mesma coisa, né? Então, assim, por que não entrar num produto que é isento, está pagando um dividendo alto, de novo, no curtíssimo prazo, ainda mais alto, porque a inflação ainda vai demorar para cair, e, de novo, né, tem essa demora para você receber a inflação, então, quanto mais tempo demorar para a inflação cair, 2 meses para frente, você ainda vai receber esse benefício da inflação alta. Você tem ali a diversificação e o risco-retorno desse fundo a gente acha muito bom, por isso até que a gente, na pessoa física, investe. Então, se você não entrou, acho que é uma oportunidade ainda de entrar, ainda está num preço bom para entrar, tanto se você levar em conta só o dividendo,
como também essa oportunidade de ganho de capital em cima da valorização da cota, né? Eu não olharia só a valorização da cota. Eu acho que só pelo dividendo já vale a pena. Legal. Bom, para finalizar aqui, vou fazer um convite para os nossos investidores. Lembrando que a gente divulgou já o nosso relatório para o mês de janeiro, com os detalhes da nossa cobertura e com detalhes também sobre o VCJR que está na nossa carteira recomendada. A você, Laércio, e a Vectis, agradecer demais a participação, a presença, deixar a porta dos nossos estúdios aqui sempre aberta para eventuais conversas futuras, mas obrigado mesmo pela participação. Não, eu que agradeço de estar aqui, obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. É uma casa que a gente gosta bastante, a gente está sempre à disposição também para fazer outras conversas, a gente tem outros fundos, de repente a gente bate um papo sobre outros produtos. E sobre o VCJR, acho que a gente pode ir acompanhando e qualquer novidade a gente voltar aqui para falar, olha, você falou errado, não aconteceu. A gente está aqui para falar quando dá certo, quando dá errado. Estamos aqui à disposição de vocês e de todos os investidores. Excelente. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Agradeço a participação de todos e até a próxima.